Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, tá bom. Vamos estudar a Bíblia? Abra sua Bíblia seguindo a nossa série do que é preciso saber para ser salvo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra em Evangelho de Mateus capítulo 16. E hoje nós vamos falar de algo extremamente atual, mas muito atual. Mateus 16. Vou ler do verso 1 em diante. Veja aqui do que Jesus está tratando, que tem a ver conosco hoje. Ele disse o seguinte, Mateus 16, verso 1. E chegando-se aos fariseus e aos saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Sinal. Os fariseus se aproximaram de Jesus, pediram que lhe mostrasse um sinal. O sinal o que é? Tipo de milagre. O Senhor disse que é o Filho de Deus? Mostra-nos, faz aí um sinal, um milagre, prova, apresenta provas do que o Senhor está declarando ser. Verso 2: Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. E aí Jesus vai usar uma palavra pesada. Poucas vezes ele se referiu dessa maneira. O que ele vai dizer ali? Hipócritas. Vejam o termo que Jesus Cristo usou. Hipócritas. Por que Jesus está chamando essas pessoas de hipócritas? Pois sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Isso aqui é para nós hoje, para a população do mundo. Hoje as pessoas podem olhar para o céu e dizer, amanhã vai chover, pela cor do céu. Ele está dizendo, vocês estão vivendo num mundo onde tem adivinhação, onde tem horóscopo, onde se tenta adivinhar tudo. Ele diz assim, mas vocês não sabem identificar os sinais dos tempos. Que tempo vocês estão vivendo? O que vem pela frente? Vocês não sabem. Vocês estão interessados em saber se vai fazer sol, chuva, se você vai ficar doente, se não vai viajar, o que o horóscopo está dizendo, o que o vidente está dizendo. Agora, os sinais dos tempos que vocês estão vivendo, vocês não conhecem, não procuram saber. Só que para Jesus isso é tão grave que ele chamou de hipócritas. Olha, pesado, né? Imagina essa palavra saindo dos lábios de Jesus Cristo. Agora veja comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 21, melhor dizendo, Lucas 21. Eu quero os versos. Começar no 28. Lucas 21, 28. Diz assim. Ora, preste atenção nessa expressão que ele vai usar. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Verso 31. Assim também, quando virdes, ele repete, estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. E no verso 34 ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez. E olha essa expressão, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Jesus está falando de coisas que distraem a nossa atenção, a ponto de, quando estiver próximo à vinda dele, as pessoas não vão, serão pegas desprevenidas, porque não conhecem os sinais dos tempos. E ele diz que, quando é que nós temos que começar a nos preocupar com a vinda dele? Quando estas coisas acontecerem. Qual é a pergunta que a gente tem para fazer para Jesus? Que coisas? Quais coisas ele se referiu que quando começarem a acontecer, nós devemos erguer os nossos olhos para o céu, porque a vinda dele está próxima. Quando estas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Ele disse isso há 2000 anos atrás. E ele diz assim, acautelai-vos, para que os cuidados da vida nos distraiam, não nos distraiam. O que são os cuidados da vida hoje para nós? Tudo, né?
pensar em casar, pensar em namorar, pensar em cuidados da vida, das coisas da vida. Tem alguma coisa errada nessas coisas? Não. Ele só está dizendo que essas coisas não podem tirar nossa atenção. Você está entendendo? Não pode tirar nossa atenção. Não pode desviar o nosso foco quando essas coisas começarem a acontecer. Agora, vamos deixar ele responder que coisas são essas. Ele falou dessas coisas? Falou. Jesus não deixa nada incompleto. Vamos ver o que ele disse. Volta para Mateus capítulo 24 e vamos ver que coisas ele disse que apontavam para a vinda dele, e vamos ver se essas coisas estão diante dos nossos olhos. Ele falou 2000 anos atrás, quando essas coisas começarem a acontecer. Vamos ver quando é que elas começaram a acontecer? Para ver que tempo nós estamos vivendo. Mateus 24, verso 3. Mateus 24, 3. Está lá. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular. Chamaram Jesus à parte e pediram: dize-nos quando acontecerão o quê? Estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e no fim dos tempos. Jesus estava pregando tanto isso que os discípulos chamaram ele à parte e disseram assim: Senhor, que coisas são essas? E eles queriam saber de duas coisas. No final, que sinal haverá o quê? Da tua e do fim do mundo. Duas coisas. Quais os sinais do fim do mundo e da tua vinda? Pergunta bem clara para Jesus. Que coisas são essas que, quando começarem a acontecer, nós saberemos que o Senhor está voltando? Jesus vai dividir a resposta didaticamente. Eu vou dividir a resposta de Jesus em 4 itens didáticos, porque ele deu sinais em 4 esferas. Jesus deu sinais, vou começar dos sinais que ele deu no mundo religioso. O que começaria a acontecer no mundo religioso que apontaria a proximidade da volta dele? Versos 4 e 5. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção, porque Jesus vai repetir muito essa preocupação que os seus seguidores, os justos que serão salvos. Jesus manifesta uma preocupação imensa, que não sejamos enganados. Por que ele está preocupado com isso? Que nós não sejamos enganados, porque ele sabe que o inimigo vai procurar produzir os sinais que ele vai dar. Ele sabe que o inimigo vai tentar imitar, fazer uma contrafação. Então vocês tomem cuidado. Verso 5. Ele diz: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus profetizou aqui como o primeiro sinal no mundo religioso da sua vida? Quem são aqueles que veem o nome dele? Quem são? Quem fala em nome de Jesus? Pensa um pouquinho. Quem é que vem falando de Jesus, fala de Jesus o tempo todo? As religiões, as igrejas, é elas que vêm em nome de Jesus. Elas falarão em nome de Jesus, mas tem um propósito de fazer isso. Qual é o propósito? Ele disse aqui: é salvação? Enganar o verdadeiro seguidor. Igrejas, religiões seriam fundadas não para salvar pessoas, olha o que ele está dizendo, mas elas virão com uma doutrina para enganar, para causar essa confusão, para dizer assim: cada igreja fala uma coisa, então só tem uma igreja que é de Deus. O inimigo cria tudo isso com o objetivo de enganar. Então ele diz assim: cuidado, porque ele vai fazer isso. Ele vai proliferar as religiões, todas de Bíblia na mão, e cada uma falando uma coisa diferente da outra. O objetivo não é salvar, é destruir, é enganar. Ele avisou. Quando começaram a proliferar as religiões? Faz quanto tempo? Até 2 séculos atrás, devemos ter 30 religiões no mundo, talvez menos. Há 3 décadas atrás, segundo, eu estou defasado, não estou atualizado, mas segundo os últimos números que eu li, já se fala em mais de 30 mil diferentes
denominações religiosas no mundo. Só aqui nessa cidade, nos arredores, a cada rua que você anda, você vê assim: Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, não sei o quê. A igreja de Jesus Cristo é assim. Só aqui na cidade. São mais de 30 mil números atrasados no mundo. Isso só aconteceu há 3 décadas atrás. Jesus falou 2000 anos. Quando estas coisas começarem a acontecer, fique esperto. Ele disse. E quando a gente hoje vê essa quantidade de religiões, as pessoas perdidas, uma acusando o outro, só você que tem a verdade, só quem lê isso aqui, fala assim: Jesus previu. Está certinho. Está certinho. Só que tinha que acontecer. Então, aqui um sinal que ele deu no mundo religioso, no mundo político. Qual o sinal que ele deu? Verso 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmarmos. Olha o que ele está dizendo. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Olha que coisa interessante. Primeiro ele disse assim, que começariam a haver guerras, briga de nação contra nação, reino, mas ele diz assim: mas ainda não será o fim. Ou seja, nós cristãos, o mundo vai terminar com a terceira guerra mundial? Com a carta? Vai terminar com uma bomba atômica? Não vai, nós sabemos que não vai. Porque ele disse: ainda não será o fim. O mundo não terminará por uma guerra. Isso nós sabemos pela Bíblia. Então, quando a gente ouve no noticiário, vai ter confusão, vai morrer gente, mas não vai terminar o mundo em guerra. Jesus disse que não será dessa maneira. Depois ele disse que haveria pestes, terremotos, doenças. Bom, alguém poderia dizer: espera um pouquinho, Mauro, mas guerra existe desde que o mundo começou. Tem ou não tem? Tem guerras lá atrás. Mauro, doença tem desde que o mundo foi fundado. Terremoto já teve. Mas Jesus deu uma dica. Ele fala: ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Alguém veio aqui para eu dizer o que é princípio das dores, interpretar, dizer o que eu acho, que eu penso? Não, vocês vieram aqui para ver o que é a Bíblia. Só a Bíblia explica a Bíblia. Essa é a regra do estudo. Só a Bíblia explica a Bíblia. Vamos deixar eu explicar o que Jesus quis dizer? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz a Bíblia. Verso 1. 1 Tessalonicenses 5:1. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. A Bíblia está falando do quê? O dia do Senhor virá como ladrão, sem avisar. Está falando de quê? O que é o dia do Senhor, segundo a Bíblia? A volta de Jesus. E ele diz que virá como um ladrão, exatamente como ele disse. Ele não vai avisar, nem dia nem hora. Por que comparou com o ladrão? Ladrão de telefone te manda uma carta dizendo que ele vai entrar na sua casa. Por que o ladrão não faz isso? Se você souber, você vai se defender. Por que Jesus não avisa o dia que ele vai voltar? Porque todo mundo ia aprontar até a véspera. E na véspera ficar de joelho e pedir perdão. Sim ou não? Então não pode. O dia vem como ladrão, vem sem avisar. Bom, verso 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Lá falando das dores, princípio das dores. E aqui diz que quando Jesus estiver para voltar, vão começar a anunciar que a paz. Você viu quando mudou o século aqui para o ano 2000? Que começou a dizer que era a nova era de Aquários, a era da paz. Muita gente na televisão fica dizendo: não, vamos ter a paz, o mundo ainda vai alcançar a paz. Segundo a Bíblia, vai? Só para trás, só que daqui para frente esqueça, não vai ter mais paz nem nada, não tem conserto esse mundo.
Está dizendo aqui, ó, quando começarem a falar muito de paz, vai vir repentina destruição. O mundo será destruído, como Jesus disse. Esse mundo não tem mais retorno, mas diz que é como as dores de parto. Isso aqui explica por que lá atrás ele falou dos princípios das dores. Nós homens não sabemos o que é isso, né, Odário? Mas as mulheres sabem. Como é que é essa questão das dores de parto? Quando a mulher está para dar à luz, o que acontece com a intensidade das dores? Não sei, de 3 em 3 minutos, de 2 em 2. É assim. Quanto mais intensa a dor, mais ela sabe que a menina para nascer. Sim ou não? Jesus se referiu a guerras, pestes, terremotos, mas ele quis dizer o seguinte: é igual ao princípio das dores. Quando a intensidade desses eventos for acelerada, é o momento. Ela sempre teve, não nessa quantidade. Doença sempre teve, não nessa quantidade. Terremoto sempre teve. Entra lá no Google, coloca assim: quantos terremotos houve no mundo até 1900? No mundo, desde a existência do mundo. E quantos terremotos só de 1950 para cá? Faz essa pesquisa. Você vai se assustar. Dá 10 vezes mais do que teve durante toda a existência do mundo. Tudo acelerado como dor de parto. É em conjunto. Você não pode isolar o que ele está falando. Você tem que ligar junto com a proliferação das religiões. Tem que acontecer no tempo que as guerras se multiplicam, que as doenças e os terremotos. Tudo junto. Agora, ele vai dar, e aqui é o ponto mais complicado. Volta lá para Mateus 24, que agora ele vai dar um sinal. Muita gente aí fora não gosta quando a gente mostra isso aqui na Bíblia. No mundo social, então vimos no mundo religioso, no mundo político, agora no mundo social. Que sinais ele deu no mundo social? Mateus 24, versos 10 a 12. 24, 10 a 12. Ele diz assim: ó, nesse tempo, que tempo? Do fim. Muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Você está vendo isso no mundo? Ódio, raiva, se mata para roubar um celular, roubar um par de tênis. Se não roubar nada, mata também, porque a pessoa não tem nada, então mata. Verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebe como Jesus insiste nisso? A preocupação dele com essa questão de ser enganados. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso no mundo social. Agora, veja comigo, segunda carta de Timóteo, a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Veja o que será dito aqui para nós. Veja, olha para o tempo de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, não, capítulo 4. Pera, segunda, não, 3, estou em 1 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz o verso 1. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto. Quando é que vai falar aqui? Nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis de viver? Difíceis. Por quê? Pois os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Agora, sublinha isso aqui, nós vamos tratar desse assunto. Sem afeição natural. Sublinha isso. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Qual é a recomendação da Bíblia? A gente deve conviver com essas pessoas? São assim? Aqui fala de sem afeição natural. Mais uma vez eu digo, eu não tenho nada que explicar. A Bíblia tem que explicar o que é. Primeiro, vocês viram o retrato do ser humano do tempo que nós estamos vivendo? Você viu a radiografia? Que vergonha para a raça humana ser radiografada dessa maneira. Isso aqui é o ser humano de hoje. Egoísta, só quer ter prazer, só quer pensar
sem domínio próprio, tem vontade de fazer, faz, não tem domínio, não tem regra, não tem nada. Bom, o que é essa afeição natural? Romanos capítulo 1. E aqui esse é o ponto que eu digo que muita gente gostaria que a gente não lesse a Bíblia. É aqui, esse é o ponto. Romanos 1, vou começar no verso 21. Romanos 1, verso 21. Diz assim: pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja, hoje, aqueles que estão ensinando por aí se consideram sábios, espertos, Deus está dizendo, se tornaram loucos. Ele vai prosseguir. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E ele compara, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em vez de seguirmos a palavra de Deus, os princípios de Deus, agora nós seguimos a homens. Que a Bíblia compara a inteligência, a loucura, e compara a mente de aves, quadrúpedes e répteis. Veja bem. Veja bem. Nosso pastor acabou de chegar. Trocou o pneu, pastor? Vem sentar aqui à frente, pastor. Vem cá. Sua esposa, tudo bem? Senta aqui, ó. Isso. Que coisa, hein, pastor? Furar o pneu na estrada. Então vamos lá, esse aí é o pastor do Viveiros. Daqui a pouco eu vou te apresentar, viu, pastor? Daqui a pouco eu vou te chamar, vou te apresentar. Seguindo então, comparando a esses animais. E aí em seguida, verso 24, veja, eu vou me limitar a ler o que a Bíblia diz, sem comentários. É a palavra de Deus, tá bom? Porque isso entra em choque com o que a gente está presenciando no mundo hoje. Nós estamos falando dos sinais da volta de Jesus. Verso 24. Pelo que também Deus nos entregou as concupiscências de seus corações. E veja como começa a determinar, qualificar esse tipo de sentimento que nós vamos dizer adiante. Ora, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. A Bíblia não está poupando palavras. Está chamando de imundícia. Isso que a gente vai anotar. Do que ele está falando? Vamos ver? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. A Bíblia está dizendo que nesse tempo do fim, quando os sinais apontam para a volta de Jesus, uma das características desses sinais no mundo social é que a verdade de Deus seria alterada, seria transformada em mentira e passaríamos a seguir a palavra dos homens. A ciência, a filosofia humana, a psicologia humana. A palavra de Deus fica para o passado. A palavra de Deus é considerada uma mentira e aquilo que os homens ensinam que passa a ser seguido. E agora ele vai entrar no ponto mais pesado, que é um sinal muito marcante dos tempos de hoje, apontado como um sinal da volta de Jesus. A Bíblia vai falar, não eu, tá? Verso 26. Pelo que Deus nos abandonou às paixões infames, classificado como paixão infame. Vamos ver o quê? Até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. A Bíblia chama isso de quê? Paixão infame. Verso 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida a seu erro. É a palavra de Deus. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento, olha a tradução, está ali, perverso. Na minha Bíblia fala pervertido. A Bíblia chama isso de perversão. A Bíblia.
perversão, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Lembra-se? Está lá em 2 Timóteo. Eu disse que a própria Bíblia explicaria o que é esse sem afeição natural. Ela está explicando. Por que a afeição não é natural? Porque a Bíblia está dizendo que a afeição natural da natureza do homem é para com a mulher, e da mulher para com o homem. Essa é a afeição natural. Sentimento diferente desse, a Bíblia chama de perversão. Verso 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. São dignos de morte. Podemos compactuar com isso que está sendo ensinado aí? Que a gente vê nas novelas, que é colocado. É crime você criticar. A bem da verdade é bom a gente explicar claramente qual é a nossa posição como igreja, para ninguém confundir, tá? Essas pessoas têm que ser amadas. Sim ou não? Não há dúvida disso. É que eles gostam de atribuir a nós evangélicos uma posição que não é a nossa. A gente não prega perseguição, não prega que essas pessoas têm que ser perseguidas. Não, a gente não prega isso, nunca pregamos isso. Essas pessoas têm que ser amadas, respeitadas. Agora, temos que concordar com o comportamento delas? Não. Deus faz uma separação que o ser humano tem dificuldade. Deus separa o pecador do pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós temos que aprender a amar o pecador, seja ele quem for, seja qual for o seu pecado. Mas nós não podemos aquecer com o pecado, concordar com ele. É isso que as pessoas têm que entender da nossa posição. Não concordamos com o comportamento, mas amamos a pessoa. Ficou claro? Comportamento nós não podemos concordar. E não se pode exigir isso, nós façamos isso. Concordar não. Agora, as pessoas não podem ser perseguidas por isso. São pecadores como qualquer um de nós. Cada um na sua área, cada um no seu pecado. Qual a diferença entre esse pecado com os outros? Pecado é pecado. Mas a Bíblia não poupa palavras para definir esse comportamento. De acordo com a palavra de Deus, é muito claro que não tem essa coisa que se fala por aí, que se ensina equivocadamente. Agora, Jesus vai dar o quarto sinal da sua volta. Volta lá para Mateus 24. E agora, esse sinal é no mundo científico. E este aqui, especificamente, vejam que ele vem dizendo rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vai acontecer isso aqui, ainda não é o fim. Agora ele vai dar um sinal específico da sua volta. Então a gente tem que prestar atenção. Mateus 24, verso 14. Agora é o específico. Mateus 24, 14. Ele diz assim, preste atenção, olha. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá agora aqui ele cravo. Qual é o sinal que falta desses que nós lemos aqui? Já tem, as religiões proliferaram, como ele diz. Muitos virão em meu nome, falaram em meu nome para enganar. Então vimos aqui que essa proliferação de igrejas, de religiões, não é para salvar, é para confundir e enganar. Jesus disse isso. Então fica esperto. Esse negócio de dizer, mas só essa é a igreja que tem a verdade, segundo a Bíblia? Sim, é uma igreja só que é de Deus. As outras foram criadas para enganar. Guerras, pestes, terremotos, todos vão acontecer na intensidade das dores do parto, mas ainda não é o desamor, traição, falta de afeição natural. Tudo isso aí vai acontecer, mas ainda não é o. Nós vimos que
quando esses sinais em conjunto estiverem acontecendo nessa intensidade das dores do parto, é que você identifica. Então, se você olhar para toda a história do mundo, é só nas últimas décadas que você verifica a intensidade desses sinais em conjunto. Agora, ele fala que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Olha, segundo estatísticas que a gente lê ali, faltam poucos países do mundo, a chamada janela 1040. Poucos países, se você pegar o mapa mundial, o Evangelho ainda não penetrou. Hoje, com a internet, com as comunicações, para penetrar pode ser muito rápido. Faltam poucos países. Um dia, dando estudo bíblico, alguém me interpelou e disse assim: mas disse que será pregado em todo mundo. Mas Jesus não falou que só os que entram pela porta estreita que vão se salvar? Então, como é que é isso? Vai pregar a todo mundo? Eu falei: mas ele disse que será pregado, não disse que será aceito. Será pregado. A salvação será disponibilizada. Mas a maioria vai aceitar? Segundo a Bíblia, não. Agora, o que interessa para nós? Eu vou fazer aqui uma pergunta. Pensa antes de responder, tá? Pensa antes. Não é pegadinha, mas pensa. Jesus disse que os que vão se salvar vão entrar pela porta estreita. E pela porta larga vão entrar aqueles que vão perder a salvação. Porta larga e uma estreita. Diante dessa colocação da porta estreita e da larga, na sua opinião, o que é mais fácil? Se salvar ou se perder? Pensa. A porta estreita e a outra é larga. O que é mais fácil? Se salvar ou se perder? Quem acha que é se perder? Quem acha que é se salvar? Tem gente que não acha coisa nenhuma. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar. Uma porta é estreita e a outra é larga. Para eu entrar na estreita ou na larga, depende do quê? Do que depende? Da minha decisão. Do meu livre-arbítrio. Eu decido. Tem a ver o tamanho da porta? Para a minha salvação? Tem a ver o quê? A minha decisão. O tamanho da porta não interessa. Então a resposta correta é: depende do quê? Da sua escolha. Se você escolher a porta estreita, você vai se salvar. Qual é a porta estreita? Essa que a gente estuda aqui. Pronto. Não depende do tamanho da porta. Deixa a boiada que quer perder a salvação e para. Depende da minha decisão e da sua decisão. A gente vem vivendo a vida, chega um dia, você se depara com o estudo da Bíblia, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Qual é a porta que você vai escolher? A decisão é nossa. A escolha é minha e sua. Jesus está indicando qual é a correta. Ele está dando sinais. Ele está indicando: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, o que ele disse lá em Lucas? Erga seus olhos. A redenção está próxima. Nós estamos mostrando sinais e as pessoas aí estão brincando, nem sabem disso aqui. Nem estão interessadas nisso aqui. Os sinais estão diante dos nossos olhos, aqui, para qualquer um de nós ver. Você liga a televisão todo dia, o que a televisão está mostrando são sinais da volta de Jesus para nós. Doença, guerra, terremoto, traição, homossexualismo, está tudo aí na televisão para a gente ver. Religião, a cada esquina surge uma nova igreja. Jesus falou: cuidado, para que não vos enganem. Vimos o sinal específico. O Evangelho está sendo pregado. Para encerrar, Mateus 24, dos versos 36 a 39, Jesus mandou uma advertência para nós. Ele diz o caminho, ele vem aqui, toma o nosso lugar, paga a nossa pena, fez tudo, disponibilizou a salvação para quem quiser. É importante, ele disponibilizou. Jesus morreu na cruz para salvar quantas pessoas? Quantas? Para salvar o homossexual também? Ladrão? Sim. Todos estão salvos? Sim ou não? Mas ele não disponibilizou a salvação na cruz? Por quê? Verdade? Você já assistiu essa palavra? Mas tem gente que não assistiu. Por que
Ele disponibilizou para todos, mas por que todos são salvos? O que falta? Não respondo. Eu peço dinheiro emprestado para o Idário. Ou melhor, o Idário, deixa eu ficar no centro. O Idário me pede dinheiro emprestado. Ele me pede R$1 milhão emprestado. E eu sei que ele não tem condições de me pagar, mas eu empresto. Ele não vai conseguir me pagar. O irmão do Idário, um fazendeiro rico, me procura, fala: quanto que o Idário está te devendo? Está me devendo R$1 milhão. Tá, eu venho receber a dívida dele. Fez o cheque, pediu o recibo dele. Ele foi embora. Está paga a dívida do Idário? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não, estou ouvindo, sim ou não? Não está paga a dívida dele. O que falta? Vou explicar o que falta. No dia seguinte, o Idário veio ao meu escritório. Fala assim: Mauro, meu irmão esteve aí ontem. Esteve. Pagou. Mas é o seguinte, Mauro, não me dou com meu irmão. Eu não quero nada do meu irmão. Nada. Não sei, eu me dou com ele. Eu odeio meu irmão. Não tá, você pode devolver o cheque. Não vou devolver, você fica. Não, mas eu não aceito. Mas eu não vou devolver. Ele não aceita que a dívida foi paga. Então ele continua sendo, na cabeça dele, meu devedor, porque ele não aceitou. A dívida só estará paga se o devedor aceitar. E aliás, o aceite é uma figura do direito. Você precisa ter um aceite numa duplicata do devedor. Portanto, ele não aceita que a dívida foi paga. Então a dívida dele não está paga, porque ele não aceitou. Jesus disponibilizou a salvação na cruz. O que falta para ele estar salvo? Eu tenho que aceitar que ele fez isso por mim. Ah, Mauro, mas quem é que não vai aceitar? Quem? Sem querer agredir em uma religião, por favor, não é a nossa tônica, mas só vou dar um exemplo. Se eu tenho uma filosofia na minha vida, eu sigo uma doutrina que diz que eu faço as coisas nessa vida, mas eu vou voltar numa outra suposta vida que na Bíblia, a Bíblia diz que não existe. Porque eu venho resgatar as coisas erradas que eu fiz numa outra vida. E aí eu vou evoluindo espiritualmente, volto numa outra, depois numa outra, até eu evoluir. Se eu volto para pagar o que eu fiz, Jesus pagou o que na cruz e por quem? Se eu mesmo quero pagar. Essa doutrina anula a morte de Jesus. Ok? É só para pensar. Essa doutrina anula a morte de Jesus no meu lugar. Advertência, Mateus 24, verso 36. Vamos encerrar. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus comparou com Noé e a arca? Noé demorou 100 anos pregando e construindo a arca, advertindo que aqueles que não entrassem na arca seriam destruídos pelo dilúvio. Quando ele pregava isso, já tinha chovido na terra? Sim? Nenhuma gota, não existia chuva. Então o que o povo pensava? Esse Noé está bêbado, ele está senil. Esse negócio, como é que vai chover? O que é chuva? Aí diz que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento. Existe alguma coisa errada em comer, beber e se casar? Existe? Por que Jesus citou isso? O problema é quando essas coisas tiram o nosso foco e nos distraem. Havia uma pregação, de uma advertência, de uma destruição do mundo. As pessoas não deram ouvido, acharam que ele estava louco e continuaram vivendo a sua vida normalmente. Aí veio o dilúvio levou a todos. Por que Jesus falou que será assim na volta dele? Há quantos séculos nós estamos pregando que Jesus vai voltar? Os sinais estão aí. O mundo aí fora está dando atenção. Quem deu crédito à nossa pregação desse profeta Isaías? Quem deu? As pessoas não estão dando importância.
O importante é saber se nós que estamos aqui dentro estamos vivendo, levando em consideração esse tempo. Nós aqui dentro estamos vivendo? Ou estamos levando a nossa vida como se Jesus nem fosse voltar? Não merece uma reflexão? Tenho eu priorizado na minha vida essa volta iminente de Jesus de acordo com os sinais? Falta muito pouco tempo, gente. Não sabemos quanto, mas é pouco tempo. Eu tenho vivido com foco nisso, nessa esperança que nós temos? Ou eu estou vivendo como se não existisse Deus, como Jesus não fosse voltar? Quais são as prioridades da minha vida? Para que eu tenho tempo? Isso é uma reflexão para a gente fazer em casa. Quem sabe rever prioridades. Tinha uma máquina numa empresa que você botava a fichinha para sair o chocolate. Então você botou a fichinha, saiu o açúcar, saiu o leite, depois saiu o pó do chocolate e por último saiu o copinho. Onde foi parar o açúcar, o leite e o chocolate se o copo veio por último? Chamaram o técnico. Ó, vê aí o que está acontecendo, que está tudo caindo no chão, porque o copo veio depois. Está mal programado. O técnico olhou e falou: isso aqui houve uma inversão de prioridades na máquina. Inverteram as prioridades. Mexeu lá, reverteu, saiu primeiro o copinho, depois o pó. Inversão de prioridades. Talvez, se Deus for fazer um exame na nossa máquina, na nossa vida, vai detectar um monte de inversão de prioridades. Primeiro, prazeres, depois trabalho, depois novela, depois namoro, por último, Jesus. Para onde vão as bênçãos? Para o chão. Inversão de prioridades. Bom, é interessante lembrar que bênção todo mundo quer, todos nós queremos, né? Mas o Deus da bênção ninguém quer. Ninguém, eu não diria, mas a grande maioria, as pessoas querem, a maioria quer o poder de Deus, mas não o caráter dele, né? Então, não está na hora de a gente chegar em casa e ver se a nossa máquina está com inversão de prioridades? Se a gente não está saindo primeiro prazer, novela, e quando sobra um tempinho, Jesus é o copo que vem por último. Pensa nisso. Se você detectar isso na sua vida, não está nada perdido. Ora, pegue: Senhor, o Senhor é o técnico da minha máquina. Mexe aqui, inverte as minhas prioridades e coloca o Senhor em primeiro lugar, que depois as bênçãos todas vão ficar retidas. Isso é uma coisa nossa, mentira, pessoal, a gente tem que falar com Deus. Eu diria que nós mesmos não conseguimos reverter prioridades. Isso é um processo para Deus. Mas a gente tem que detectar que a máquina está falhando. Mano, nada dá certo na minha vida. Aí você olha e fala: meu, tudo bem, você está com todas as prioridades invertidas. Não vai dar certo. Tem que reverter.